Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VoxCast, o podcast da Vox to You. Muito prazer, eu sou Tatiana Junqueira, facilitadora de oratória, e hoje o episódio do VoxCast é muito especial. A Vox, através do seu curso pós, ela lançou esses episódios de podcast com os alunos. E o aluno que eu vou apresentar agora é alguém que eu conheço há quase 20 anos e que eu tenho um carinho, uma gratidão imensa de chamá-lo de amigo. Seja muito bem-vindo ao VoxCast da turma Pioneiros Gabriel Pereira! Ei, viva eu! Tudo bom, Tati? Muito prazer, viva você, viva a sua alegria, viva tudo que você tanto nos ensina. O Gabriel Pereira, ele é jornalista, formado em comunicação social e jornalismo, escritor, comediante e nas horas vagas fala muita besteira. Mas aqui no podcast ele só vai falar muita coisa séria. Eu tô direitinho, vou ficar direitinho. Nosso episódio, Gabi, seja muito bem-vindo. Se apresente para quem tá te assistindo. Bom, a Tati já me apresentou, né? Comediante, escritor, jornalista, historiador cultural, 36 anos de muita feiura. De muita feiura que nada. O Gabriel Pereira, como é mais conhecido, o Gabs Pereira, ele tem uma história de vida incrível. E hoje, neste episódio, vamos falar sobre comunicação inclusiva. Mas antes de a gente falar sobre comunicação inclusiva, eu vou trazer um dado, uma informação para vocês. O Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa 23,92% da população. Desse total, mais de 13 milhões são deficientes físicos. O quanto você, Gabriel Pereira, cadeirante, você nasceu com a condição, o quanto que nosso país está aquém? Cara, mais do que falar que tá aquém, é importante falar que muita coisa já evoluiu. Porque, verdade, quando eu entrei numa escola regular, que aliás foi um parto de trigêmeos na montanha com chuva, a minha mãe conseguiu uma escola regular. Quando eu entrei, eu não consegui. Eu fiquei 11 anos no meu colégio, eu não conheci a biblioteca, porque era no andar de cima. Prestem atenção no que o Gabriel está falando. Inclusão é para todos. Ele passou 11 anos sem conseguir acesso a uma unidade de biblioteca porque ela tinha escada. E hoje eu vou no mesmo colégio, tem elevador, tem rampa, tem... Eu passei 11 anos sem assistente nenhuma. Era eu e o professor e mais 35 alunos. Hoje a escola tem 10 deficientes, cada um com uma assistente particular. Então é importante falar que e aumentaram também os mecanismos de controle. Eu sofri muita discriminação, muito preconceito e ninguém ficou sabendo. Hoje, se você comete um preconceito ou se você é vítima, tem rede social, tem instituições, tem órgãos públicos especializados em te amparar quando você sofre um preconceito. Então, mais do que falar que tá aquém, e tem muita coisa aquém, é importante falar que já evoluiu.
Perfeito, Gabs. Quando você fala da sua história, da sua dor, porque quando a gente fala de empatia, que seria, eu vou me colocar no lugar do outro, nem sempre eu consigo entender a dor do outro. Por que que eu não consigo entender a dor do outro? Porque eu não estou lá com o outro. Então, você sofreu, você sabe do quanto de discriminação, de preconceito, a gente sabe que isso ainda existe, mas quando nós falamos de comunicação, ainda há preconceito dentro da comunicação? Sim, sim. Você é testemunha. Quando eu entrei na faculdade, a única pessoa que acreditou em mim foi você na sala. Todo mundo me olhava com um olhar de: nossa, ele não vai dar conta. Nossa, vai durar um mês. E durou mais de 17 anos já. O Gabriel, quando ele tá contando, nós fizemos o curso de comunicação social de jornalismo juntos. E eu me lembro exatamente daquele momento que eu cheguei na faculdade para me matricular com os meus pais. A primeira pessoa que eu vi foi o Gabriel Pereira. E aí nós já nos tornamos amigos. Só que mesmo fazendo uma faculdade, faz um tempinho, né? Quase 20 anos. Mas nós não tínhamos toda a acessibilidade. Tínhamos acessibilidade para entrar e sair da sala, tínhamos elevadores. Mas a sala ali, no acolhimento das pessoas, muitos olhavam de fato. Na hora do intervalo, muitos ficavam olhando. Mas, nossa, um cadeirante? Por que que um cadeirante não poderia cursar o ensino superior? Vocês já fizeram esse questionamento? O porquê que nós questionamos a capacidade do outro apenas porque ele tem uma limitação física? Quanto que você sofreu ao longo da vida esses questionamentos? Cara, eu brinco que eu comecei a entender que eu era de fato um deficiente na faculdade. Porque ali eu vi o preconceito. Ali eu senti. Antes, quem sentia era meu pai, era minha mãe, era meu irmão. Porque, de certa forma, eles me blindavam de tudo. E ali você ficou exposto. Eles não deixavam chegar em mim. Chegava filtrado o negócio. Na faculdade, você testemunha. Pessoas falando pra mim: você não vai ser jornalista por causa da sua voz. Você estava do meu lado quando isso aconteceu. E hoje você está aqui gravando um podcast para a rede social da Vox2U. Não só para as redes sociais da Vox, mas você está aqui, você fez um curso de oratória, você fez um curso de comunicação, você fez uma pós em oratória e isso transformou também a sua vida. Sim, sim, porque eu brinco. Eu tinha feito o Academy, aí foi Réveillon na minha família e os meus primos já têm filhos, têm filhas. E a filhinha do meu primo, de 6 anos, na hora de dar Feliz Ano Novo da meia-noite, ela: nossa, mãe, eu não entendo nada que o Gabriel fala. Aí a mãe dela brigou com ela, quase lembrou a menina do tapa. Eu falei: não, a responsabilidade é minha. Quem tem que evoluir a minha comunicação para a Júlia me entender sou eu. Não é ela que tem que evoluir, sou eu. E foi aí que você entrou no curso de comunicação e oratória. Não, foi aí que eu entrei na pós. E quanto que isso te ajudou? Bom, a pós, ela me ajudou muito, porque nada te impulsiona mais do que você estar num ambiente com pessoas capacitadas. Eu entrei no curso pós, eu vi advogados, eu vi médicos, eu vi empresários, e todos muito bons. Eu falei: opa, aqui até a gente brincou, aqui o sarrafo é muito alto. Então eu tive que buscar esse aumento
de sarrafo dentro de mim, entendeu? E você é uma pessoa que não gosta do lugar de vítima. Você sempre foi contra ter esse, ai, o coitado. E eu concordo plenamente. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós nos referimos a alguém. E o Gabs nunca quis ficar nesse lugar. Pelo contrário, a zona de conforto não é o seu lugar. Sabe uma coisa que me destrói? Eu fico muito nervoso, muito bravo. É o termo exemplo de superação. Nossa, como isso me deixa nervoso. Porque a gente, tanto eu, quanto o Wagner, quanto Adelino e vários outros deficientes, a gente não faz mais do que qualquer outro ser humano classe média brasileiro. Então, por que a gente é superação? Superação é quem levanta 4h30 da manhã para cortar cana em canavial. É gente que sai do caminhão de lixo pulando para pegar lixo, para subir pulando para jogar o lixo. Mas você não gosta do lugar de superação, mas você é uma pessoa que nos inspira. Nunca esqueça disso. Você inspira outras pessoas, porque através do seu exemplo, nós entendemos que, às vezes, aquilo que nós colocamos como limitações para nós, peraí, não é bem assim. Mas, Gabs, vamos falar de comunicação inclusiva. O que seria a comunicação inclusiva? Eu estava lembrando de uma história quando eu vim para cá. Eu tenho uma amiga, ela treinou bote comigo quando eu jogava bote. Ela é uma atleta, ela é a melhor atleta do mundo. Na categoria dela, é daqui de Ribeirão. E o sonho dela era ser nutricionista também. Aí foi o vestibular. E ela sempre falando. E a dicção dela é pior do que a minha. Bem pior. Você entende a Giovana se você chegar muito perto dela e o costume também te faz entender. Eu sempre falando que estava ansiosa. Aí o treino era de segunda, né? Foi depois do vestibular. E eu vi que ela entrou brava para treinar, triste. Aí eu falei, uai, foi o vestibular. A Giovana não comentou nada, deve ter dado algum B.O. Aí eu cheguei e perguntei para a mãe dela, Rose, o que aconteceu? Ah, a Giovana simplesmente desmaiou na prova. Ninguém conseguiu entender a Giovana, ninguém conseguiu compreender que ela queria água, ela desmaiou desidratada, não conseguiu fazer redação, foi desclassificada. Aí eu falei, não, gente, vocês têm que ir no MEC, fazer declaração, pegar laudo médico, fazer. Aí ela falou para mim, se tem burocracia, não é inclusivo. Isso ficou na minha cabeça. Uma das minhas missões como comunicador é desburocratizar a comunicação por deficiente. E quando a gente fala em desburocratizar a comunicação para um deficiente, o que você gostaria de trazer para quem está nos assistindo entender o que seria possível ser realizado, que às vezes uma coisa simples pode impactar tanto? Cara, eu acho que parte muito de vocês. Tem coisas que não dá mais para aceitar. É assim, pode parecer brincadeira, mas não é. A pessoa que fala com você no diminutivo, que fala com você com
te, te relando, te fazendo carinho. Isso gera preconceito de ambos os lados. Então, o primeiro passo para desburocratizar a comunicação é lembrar da nossa primeira aula lá do Academy, a originalidade. O quanto que eu preciso ser natural. Seja você. A pessoa só está numa cadeira de roda ou só não enxerga. Não precisa tratar que nem bebê ou tratar que nem... Eu tô em muitos lugares. Uma das vezes, pergunta pro Gabriel se ele quer carne. Ou pergunta pro Gabriel se ele quer água. Pera, amigo, pergunta direto pra mim, eu consigo te responder. E às vezes as pessoas, até por falta de conhecimento, Gabriel, elas acabam tendo essa dificuldade em se aproximar, em estreitar uma relação. Olha o quanto que é importante a comunicação. E o Gabriel, ele tem além de ser jornalista, ele tem uma outra área de atuação que ele ganhou aí nos últimos anos, que é a comédia. O quanto que o humor fala sobre a comunicação, mas principalmente, o que a comunicação para deficientes ou deficientes se comunicando pode trazer de recado? Eu falo que a comédia é muito mais inclusiva que o jornalismo, porque eu vim num ambiente preconceituoso, discriminatório, tudo de ruim foi um ambiente de redação. Você já viveu, você sabe como é. Aí eu parti para uma área que era tudo que eu queria, que é um ambiente permissivo e democrático, que é o da comédia. Porque você tem o cadeirante, o manco, o cara com mal de Parkinson, o desempregado, o motoboy, a mulher separada do marido, o cara bonitão. E todas essas pessoas dividem camarim. Então, existe essa democratização, entendeu? E eu falo que na comédia chega um cara muito bonito, muito diferentão, assim, cheio de tatuagem, bonitão. Eu falei, esse mano não vai durar não, porque ele não tem história para contar. Olha, cuidado com os rótulos, Gabriel. Você assistiu uma aula no Academy sobre rotulagem. Cuidado com esse rótulo. Mas o que um cadeirante, Gabriel Pereira, leva na comédia? Eu acho que a comédia, ela sobrevive do ruim. A comédia, quanto pior essa história, mais engraçadora vai ser. E eu aprendi a ressignificar traumas, dores, mágoas, raivas. Quando você faz um texto de comédia, você tem que ressignificar suas dores. Trabalhar muito isso dentro de você. E, Gabs, tem alguma história de comédia? Qual foi a sua maior apresentação no espetáculo? O que você gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo para entender um pouquinho o que o Gabriel Pereira faz? Eu tenho muitas apresentações boas. No meu show de aniversário que eu fiz para lançar meu livro recentemente, foi um show muito bom. Fiz um show em Lorena, que foi muito bom. Tem um show em Guarulhos, foi muito bom também. E tem muita coisa ruim também. E a coisa ruim gera história. Deixa a coisa ruim vira piada entre amigos depois.
Nesses shows que você se apresenta, o que você sente do público quando você chega que eles veem um cadeirante? Mesmo que já tenha ali o anúncio que é um show de um deficiente físico. Até você falou do palavrão, né? Você sabe que é interessante? Que determinados públicos, quanto mais palavrão o deficiente fala, mais aplaudido ele vai ser. Porque a pessoa não está acostumada com um deficiente falando de vida sexual, ou da vida em família, ou de alguém que pensa além da rampa no shopping, ou da vaga de estacionamento no shopping. Ou seja, muitas vezes as pessoas acabam não imaginando que, por ser um deficiente, é como se não tivesse outros prazeres ou não conhecesse o que todos conhecem. Elas aplaudem porque as histórias que eu conto contrariam os estereótipos que elas têm. Perfeito, Gabs. E vamos falar um pouquinho de outra faceta sua. O Gabriel, escritor. Você já lançou quantos livros e como é essa experiência de escrever? Cara, eu brinco que, primeiro de tudo, antes de ser comediante, antes de ser jornalista, antes de ser historiador, eu sou escritor. Porque o escritor é a base de todas as outras coisas. É como se ser escritor fosse a nave-mãe da minha vida. Eu só sou o que eu sou porque eu sou escritor. E quantos livros você já lançou? 4. Quais são os livros? São, vamos lá, Antes dos 30, Mente Contos, Will Te Ama e Um Ano Depois. E um ano depois foi lançado recentemente, inclusive foi lançado na Vox Chuyu Ribeirânia também. Então, quem tiver interesse, já fala suas redes sociais para te achar lá e comprar seus livros. Gabs Comédia. Gabs Comédia, Instagram do Gabriel Pereira, para vocês seguirem. E também, quem tiver interesse, pode comprar um livro seu. Inclusive, quem estiver vendo esse podcast antes de agosto, no dia 10 de agosto, eu vou estar lançando 2 livros meus na Feira do Livro de Ribeirão. Dia 10 de agosto, 3 da tarde, na varanda da Biblioteca Senhora Junqueira. Gabriel, eu te conheço há quase 20 anos, como eu trouxe aqui. Você foi meu aluno, foi um desafio, porque nós temos uma relação muito próxima. Quando você imaginou, na sua carreira, lançar um livro em uma das maiores feiras do livro do país? Nunca. Quando você imaginou, ou quando os nossos professores de comunicação imaginaram que o Gabriel Pereira um dia se apresentaria nos palcos do Teatro Pedro II? Cara, eu acho que se teve um que acreditou em mim, aqui vale um disclaimer para agradecer muito ele, é o professor Marcos de Assis. Grande Marcos de Assis, se estiver nos assistindo, um grande beijo meu e do Gabriel. Você que é um cara sensacional. Eu sou muito. Você estava na aula, no dia, aula de rádio, primeira aula de rádio. Eu estava crítico, eu não ia fazer nada na aula, né? Ou eu ia escrever roteiro. Ele chegou sem perguntar nada, sem falar nada. Ele botou só o microfone na minha cadeira e falou: lê isso aqui. Eu falei: você tá louco? Ele: não, lê. Aí eu li: esse maluco tá louco, velho. Eu tô falando pra você ler que eu sei onde você pode chegar. Pessoas que acreditaram e, principalmente, você precisou acreditar no seu potencial. Muita gente falou não, mas você precisou falar o quê?
Eu consigo. Tem uma aula dos elastiquinhos. Crenças limitantes. Eu vim numa família pobre, família católica, que, embora minha mãe e meu pai sempre acreditaram muito em mim, o redor, querendo ou não, me colocou uma série de crenças limitantes. E não é questão de crença, eu não faço nada a fim de ser exemplo para ninguém, eu não sou um grande levantador de bandeira, um grande veículo de causas. As coisas se apresentam, eu vou fazendo. Eu não paro para pensar no que eu faço. Eu vou fazendo. Até foi uma coisa que eu sempre comento com o Stanley, que é um cara que faz comédia comigo e tem Parkinson. Eu falo pra ele, a gente só vai ter noção do tamanho do que a gente faz quando a gente parar de fazer. Com certeza. E você, através da comédia, através do humor, através das besteiras, consegue levar um pouco da sua história, um pouco da sua alegria, o Stanley também e tantos outros profissionais. Nosso podcast, nosso Voxcast está chegando ao fim. Mas antes, eu gostaria que você falasse a aula que mais te marcou no curso Academy e no curso pós. Cara, a aula que mais me marcou, até me emociono, foi a aula 12. A aula de ser grato a alguém, sabe? Que você tinha que ligar para uma pessoa e o dia a dia é tão corrido, né? Tão maluco que a gente esquece de falar para uma pessoa que a gente ama, que a gente precisa. E até a pessoa para quem eu liguei foi uma prima de Rio Preto. Hoje ela mora em Uberlândia, mas ela é de Rio Preto. E eu tava meses sem conversar com ela, porque a vida dela é corrida, a minha é corrida tanto quanto. E fazia anos que eu não parava e falava 30 segundos para a Pietra o quanto que ela significava para mim, sabe? Então, me impactou muito. A aula 12 é a aula de autoestima e essa dinâmica que o Gabriel trouxe é um momento que nós agradecemos alguém. Porque o simples fato de falar para alguém que você ama e o quanto você ama já faz muita diferença. Então, que bom que essa foi uma aula marcante. E do curso pós? No curso pós, as aulas do Steve Jobs. Por quê? Porque a mentalidade dele foi uma coisa que permeou a minha mentalidade. Essa coisa de buscar dentro de si as respostas, de ir buscando nas coisas que acontecem motivação. Isso é um pouco do meu dia a dia, sabe? Perfeito. Como eu disse, estamos chegando ao final de mais um episódio do Voxcast. Mas toda a aula da Vox nós finalizamos com uma mensagem, com uma palavra na caixa do que significou a aula. O que significou a Vox na sua vida? E deixe uma mensagem para quem está nos assistindo também para se inspirarem e seguirem o Gabriel. Inclusão. Essa é a palavra que a Vox mais me deu, assim, para a vida. Porque é muito difícil achar que um deficiente com dificuldade de dicção pode fazer oratória, pode fazer pós. Muita gente acreditou em mim, muita gente acreditou que eu podia. Então, essa é a palavra que eu deixo. E tem uma frase do Renato Russo. Você sabe que eu detesto Legião, mas tem uma frase dele que eu gosto bastante. Mas eu amo Legião e ele sabe disso, ele faz pra me provocar. Nunca deixem que te digam que não vale a pena se acreditar no sonho que se tem.
Muito obrigada, Gabriel Pereira. Obrigada por ser meu amigo. Obrigada por me ensinar tanto. Obrigada por puxar minha orelha. Agradeço pelos puxões de orelha que eu te dei também ao longo da vida. É um prazer compartilhar a vida com você. Beijo, Tati. Obrigado. Obrigado, Vox. E estamos encerrando mais um episódio do VoxCast, o podcast da Vox. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!